nós já temos feito. Nós vamos iniciar aí mais uma segunda etapa aí, vimos funções, e agora inicia-se uma segunda etapa, limites, derivadas. Então, hoje teremos limite, na próxima aula, derivada. Eu ainda pretendo, nem que seja na última semana de aula, repor as demais aulas. Não sei como, mas tenho essa pretensão, espero conseguir. Mas, por enquanto, vamos ao que nos interessa. Vamos falar sobre limites, né? Limite é um assunto muito bom. Ele é a base da matemática, podemos dizer assim, avançada. Nós falamos sobre derivadas, continuidade e integral. Nós vimos aqui, e nós vamos ver na parte de derivadas aplicadas às ciências agrárias, e não tem como a gente chegar nessa parte sem falar sobre limites. Por isso que tem essa aula de hoje. Qualquer dúvida que tiverem, nós estamos à disposição, tá certo? Vamos entender um pouco sobre o conceito de limites, né? Algumas definições, alguns conceitos e algumas aplicações, alguns exemplos, e entender um pouco mais. Então, de maneira mais direta, nós vamos ver alguns conceitos aqui de limite, algumas definições, que é bem interessante, né? Bem objetivo mesmo. A definição de limite, né, quando você está querendo que uma função, né, expôs o comportamento dessa função, quando é aproxima de algum valor. Então, quando você faz a aproximação, você ali está tendendo a chegar a um limite. Então, quando colocamos isso como definição, nós dizemos que as aproximações de determinado valor estão chegando no limite daquele valor que está se aproximando. É de grande importância esse assunto para o cálculo diferencial. O cálculo diferencial a gente tem como base as derivadas, né, e outros ramos de matemáticas, né? A gente vê a grande importância aí da parte de derivadas e continuidade de uma função. Essa noção de limite, ela está dentro dessas funções, né, e o comportamento de várias outras. Isso vai depender de como você está querendo trabalhar essas variáveis, tá certo? O objetivo é esse, entender melhor, controlar como é que você consegue fazer com que as variáveis possam ser trabalhadas. Dentro do que nós já estudamos, nós vimos que existe uma importância muito grande quando a gente vai falar sobre limites, porque ele é um eixo que une essa ordem aí que está mostrando conjuntos, funções, né, que nós vimos, conjunto, funções, aí o limite e derivadas integrais. Então, o limite, ele é o eixo aí que vai unir esses dois campos, antes dele e depois dele, tá certo? Aí é que nós vamos entender melhor. E esses últimos aí, a teoria do limite é fundamental. A derivada integral tem que entender de limite para poder estar calculando essas. E com base nisso, né, se pretende apresentar aí uma noção intuitiva de limite, né, para que se possa observar como uma função, né, um f de x, intuitivamente, quando x tende a um número real qualquer, né? Ou quando x tende mais ou menos infinito. Deixa eu ver aqui uma coisa que um real qualquer, o número real aqui é um ar qualquer, né? É um número. Coisas que a gente faz e passa despercebido. Tá certo? Então, quando eu quero chegar a um número real qualquer aí, um valor de A qualquer, ou quando esse x aí tende a infinito, observe que a palavra que eu estou falando é tendência. Tendência quer dizer aproximação, ele tende, é uma tendência, ele se aproxima. Nós vamos falar muito sobre esse termo, tá certo? E, nesse caso, usa-se limites, como, por exemplo, definir retas tangentes de um gráfico, né? A gente consegue ver isso.
aplicações geométricas que levam a esse conceito da derivada de uma função. Por isso que a importância do limite antes de entrar na parte de derivada, para poder entender. E o que vamos ver sobre essa noção intuitiva de limite, né? Eu entender um pouco sobre isso. Então, considere as sequências numéricas. Observe bem essas sequências, viu? Vai. Se eu tiver de um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 1000, 1001, 1002, 1003, 10.000, 100.000, 1 milhão, e assim por diante. Observe que é uma sequência aí que vai ao infinito. Então, ele vai tender de um valor 1 e vai até o infinito. Tem gente que chama assim de que mais infinito, que ele vai de um valor 1 até o valor infinito. Observe essa sequência da letra B. Ele faz o contrário, ele vai de menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, e assim sucessivamente, né? Menos 100, menos 101, menos 102, menos 103, menos 104, menos 105, menos 1000, 1001, 1002, menos 1003, menos 1004. Então, veja que ele vai também ao infinito, só que vai ao infinito negativo, então ele vai para o menos infinito. Então, observe e entenda essa questão. Esses limites, eles podem ir, essa é a noção intuitiva, a um valor infinito. Ele vai se aproximar de um valor, ele vai sair de um valor e vai tender ao infinito. Ele pode ser positivo e também pode ser negativo esse infinito. Ele pode ir para o mais infinito e para o menos infinito. Para a direita, mais infinito, para a esquerda, menos infinito. E um outro também é a letra C. Observe que quando eu vou colocando aí, se a gente vier 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, a gente começa a observar aí que eu tenho um x elevado ao quadrado, que quando eu elevo esse 2 ao quadrado, aliás, é isso, 2 elevado a x aí, quando eu pego e elevo, a cada valor que eu vou elevando, eu vou ter essa razão aumentando, né? 1 sobre 2, 1 sobre 4 é 2 ao quadrado, 1 sobre 8 é 2 ao cubo, é 1 sobre 2 ao cubo, 1 sobre 16, 1 sobre 2 à quarta, 1 sobre 32 avos, 1 sobre 2 à quinta. Nesse caso aí, 1 sobre 1024, é 1 sobre 2 à décima. Então, observa aí que eu estou elevando 2, né, a um expoente x qualquer, e eu estou aí dividindo 1 sobre esse valor. Quando eu faço isso, eu torno esse valor cada vez menor. Por exemplo, 1, aí eu venho 1 sobre 2, 0,5. 1 sobre 4, 0,25. 1 sobre 8, 0,0125. Então, observe que esse valor está diminuindo. Ele está partindo de 1 e vai diminuindo. Quanto mais esse valor vai diminuindo, se eu pegar e dividir... Quanto é 1 dividido por 1025? Façam aí. Pessoal? 1 dividido por quanto? 1024. Desculpa aí. 9,76. 77. Quanto? 9,77. 1 dividido por 1024. 0,000976. Isso. Oxa, 0,0009 ponto. Exatamente. Alguma dúvida? Tem alguma dúvida, algum erro aconteceu? Marco. Não, professor, só mandei o resultado aí no chat. Ah, certo. Alguém mais aí teve um erro aí? Alguém falou 9, alguma coisa? Foi eu, professor. Conseguiu, Jane? Eu dividi aqui, mal consegui encontrar aqui agora. Ah, certo. Porque na sua calculadora eu acho que ele deu na forma de potência de 10. Mas vamos lá. Então, observe que um valor é 0,0009. Observe que ficou um valor próximo a zero.
Então, observe, na sequência que nós vimos, tem um valor que ele vai sair do número 1 e vai tender ao mais infinito. Na letra B, do menos 1 e vai tender ao menos infinito. E na letra C, do 1 e ele vai tender a zero. Observe que ele está diminuindo de valor. Ele começa com 0,5, ele começa 0,25, 0,125, e depois vai se aproximando 0,009. E se assim for colocando, se eu for dividir por 1.000, 1 dividido por 2.048, que seria 2 elevado a 11, vai dar esse valor aí, então você já vai ter um valor bem menor ainda, né? Um valor bem pequeno, se aproximando de zero. Então, essas sequências, o que vem explicar é justamente o limite, ele chega no limite. Então, a letra A está chegando no limite de mais infinito, a letra B no limite de menos infinito, e a letra C tendendo a zero, né? Se aproximando aí no limite zero. Então, a letra A tende ao infinito, positivo, mais infinito, a letra B tende ao menos infinito, e a letra C tende a zero. Tá certo? Então, a gente consegue ver isso. Então, observe que a sequência, né, A, os números naturais crescem ilimitadamente, enquanto que na letra B decresce. Ou seja, vai para o mais infinito, está crescendo, vai para o menos infinito, está decrescendo, né? De maneira ilimitada, não tem limite. Assim se pode afirmar que essas sequências não tendem a um número específico em si, e sim tendem ao infinito. A mais infinito, a letra A menos infinito, a letra B. Já a sequência número C, você vê que os termos decrescem, né? Mas não é ilimitado. Ele vai tender a um valor, e esse valor é o valor zero. Ele vai se aproximar do valor zero, cada vez mais próximo do valor zero. Tá certo? A gente pode notar dessa forma aqui, ó. A notação seria isso, ó. X, essa setinha está significando que é tendência. X tende a mais infinito para a letra A, né? Então X aqui é um valor que vai tender a mais infinito. X tende a menos infinito para a letra B. E a letra C, X tende a zero. Então seria dessa forma. Essa setinha quer dizer justamente tendência. X tende, é uma tendência. Ele se aproxima, é uma aproximação. Então, X vai se aproximar de um valor infinito, né, ilimitado. O outro X do menos infinito, também limitado, decrescente, de maneira infinita e limitada. E a letra C, o X tende a zero, porque é tão pequeno, cada vez mais dividindo, que vai tender a zero. Tá certo? Então, seria isso. No conceito de limite de uma função, a gente viu um conceito aí de limite de maneira geral, de uma sequência numérica. Vamos partir para a função, como se refere a esse conceito, né? Então, é dessa forma que nós vamos ver. Por exemplo, qual é o valor para o qual o y tende quando o x tende a um valor específico? Essa é a ideia do limite de uma função. Qual é o limite da função quando a variável x tende a um valor? Então, eu tenho uma função, que é y, f de x, y, né? Ele vai tender a um valor que vai depender do valor de x. Por isso que o y é dependente de x. Mas se o x vai tender a um valor, o y também vai tender a um valor. Aí, que valor seria esse na função? Então, a gente pode considerar o seguinte: se eu tenho uma função f qualquer, né, f de x, uma função f qualquer, o domínio é qualquer número real. Então, se o domínio tende a qualquer número real, x vai tender a essa função aqui, y, que é o f de x. Então, é disso que diz. Se o domínio é um número real, o x vai tender a y aí no número qualquer, que é o f de x. Então, ele diz isso, considerando A, ele vai chamar de A esse número qualquer, um ponto de acumulação do domínio D, ou seja, aonde ele vai estar a tendência, a acumulação, quer dizer justamente onde ele vai estar tendendo, qual é o número que ele vai estar se aproximando. Ele diz, considere um número real. É justamente o resultado que nós vamos chamar de L,
o resultado da minha função limite. Né? A função limite eu vou chamar de L. E ele pertence aos números reais. Ele é um número real nessa função. Então, o limite da função quando o x tende a um valor a qualquer é o quê? Então, é isso que a gente diz. Ó. Diz que L é o limite da função quando o x tende a um valor qualquer de A. Então, é assim que vai se ler. L é o limite da função f de x quando o x tende a um valor A qualquer. Esse A é um valor, né? É um valor numérico. Nós vamos escrever dessa forma. É assim que é denotado, né? Limite, essa é a forma que você vai ver, lim, né? L-I-M, quer dizer limite, de uma função f de x, qualquer aqui, ó, uma função de x, quando o x, ó, o x aqui, tende a A. Esse limite é igual a L. Ó. Então, está aqui, ó, o que está aqui em cima, ele está descrevendo aqui, ó. Limite da função f de x, limite da função f de x, quando o x tende, a setinha, a ó, o valor de A, é igual, o L. Aqui, L é o limite. Então, é dessa forma. L é igual a esse limite de f de x quando o x tende a A. Né? Ou pode-se ler assim, ó, f de x tende ao limite quando o x tende a A. Simples assim também. Né? F de x tende ao limite quando o x tende a A. Alguma dúvida até aqui, gente, sobre essas definições? Até agora não, pessoal. Tudo tranquilo? Por enquanto tá de boa. Pronto. Essa é a parte mais definitiva, né? Aliás, de definição. Consequentemente, vamos fazer algumas aplicações que vocês vão achar até legal. É bem simples o limite. Tá certo? Vamos falar um pouco sobre limites laterais. Então, a gente tem limites laterais. Seja a função f de x qualquer, né? Uma f de x, a função. E essa função é definida entre um intervalo. Ele chamou de intervalo A até C. Qualquer que seja esse intervalo, né? Ele vai do intervalo de A até C. Se, quando x tende para o valor A, por valores maiores do que a função tende a um número L, que é o limite. Então, ela é chamada de limite lateral à direita. Então, observe os números laterais. Nós vamos ter dois. O limite lateral à direita por valores maiores que aquele número. Então, se uma função é definida dentro de um intervalo qualquer, né, ele está dizendo que se, né, o x tende a um valor A por valores maiores do que A, então ele tende a um limite lateral à direita, porque ele tende por valores maiores. Lembra que eu falei? Os valores maiores sempre estão à direita do número, os menores estão à esquerda. E é assim que se faz, ó. Limite da função f de x, com x tendendo ao valor de A, esse mais quer dizer por valores maiores, ou limite à direita. O mais só quer dizer isso, não é positivo. Está dizendo valores maiores. Né? Então, maiores do que A. Então, vai se aproximar de A por valores maiores do que A. Do mesmo modo, né, a gente pode analisar a lateral, o limite lateral à esquerda de uma função. Aí vai ser por valores menores, né? A gente vai entender dentro desse intervalo, só que agora você vai pegar de um início de um valor qualquer, né? Não importa, esse D quer dizer que é um número aí que é antes, é menor. E ele vai se aproximar do valor de A, só que agora é pela esquerda. Ou seja, o x vai tender a A por valores menores.
e o f de x vai se aproximar do valor L, ou seja, vai tender ao valor de L, do mesmo modo. Então, observa a mesma coisa aqui, ó. Limite de f de x, quando x tende a A por valores menores, ó, menos, valores menores, é igual a L. Se esses dois valores forem se aproximarem de um mesmo valor de L, né? Ou seja, se o limite lateral pela direita por valores maiores e o limite lateral pela esquerda por valores menores tender ao mesmo valor, ou seja, se aproximar de um mesmo valor, aí ele diz isso: o limite de uma função quando x tende a A existe e é L. Agora, nessa condição, se e somente se existirem os limites laterais e ambos forem iguais a L. Ou seja, se os valores laterais à direita por valores maiores que A e os valores laterais à esquerda por valores menores do que A se aproximar de um mesmo valor, aí aquela função tem limite. Senão, a função não tem limite. A função só vai ter limite se eles se aproximarem de um mesmo valor. Então, só existe limite da função, né, quando x tende a um valor A qualquer, se somente se existirem os limites laterais, ou seja, a aproximação pela direita, a aproximação pela esquerda derem valores aproximados. Vamos observar isso com mais detalhe. Considere aí também os limites de uma função racional qualquer. Isso é interessante, essa parte. É bem interessante. Ele podemos chamar aqui um limite que vai tender a uma questão especial. Então, x tende ao infinito ou quando x tende a zero. Observe o que acontece. Ó. Claro que numa função racional aí, esse n ele tem que ser o número natural. Ele não pode ser negativo nem fracionário, porque aí modifica a questão do limite. É quando aqui, ó, esse expoente aqui, ele é um número natural, inteiro e positivo. Então, ele vai ter essa condição. Ó. Se o x tender a mais infinito, aqui, ó, ele vai tender a zero, porque quando o x começa a aumentar, independente do expoente, se eu vou aumentando aqui o valor de x, e dividindo 1 por esse valor que vai cada vez mais aumentando, imagina só, 1 dividido por 1 milhão, 0,00000001. Então, a gente vê que ele se aproxima do valor de zero. Se o limite for tender a menos infinito, ou seja, se for a menos 1 milhão, 1 dividido por menos 1 milhão vai ficar menos 0,00000, também está próximo de zero. Então, vai dar aqui um número positivo, um número negativo, mas ambos bem próximos de zero. Então, quando ele vai tender ao infinito, em uma função racional de x elevado a n, ele vai tender a zero. No entanto, quando ele tende a zero, ó, ou seja, se eu dividir aqui por um número cada vez menor do que zero, aliás, se aproximando de zero, tendendo a zero, ele vai para mais infinito. Vai tender a mais infinito cada vez mais. Ou seja, se eu botar um número dividido por 0,5, aí se eu botar dividido por 0,1, por 0,01, por 0,02, ele vai tender o número cada vez mais infinito. No entanto, independente do expoente. No entanto, se for negativo, aí aliás, se for por números menores do que zero, aqui por maiores do que zero, né? Se for por números menores do que zero, aí vai depender do n. Se o n for par, ele vai para mais infinito, aí vai ficar igual. Existe. No entanto, se o n for ímpar, ó, ele vai para o menos infinito. Então, aqui não vai existir. Então, nesse caso aqui, quando x tende a zero, o limite só existe se o n for par, que ambos vão para o mais infinito. Se o n for ímpar, isso quer dizer que uma hora ele vai
Aliás, ele vai para o menos infinito, porque qualquer número elevado a um expoente ímpar, se ele for negativo, vai continuar negativo. Aqui ele vai ficar positivo. Qualquer número elevado a um expoente par, se for negativo, fica positivo. Qualquer número negativo elevado a um expoente par, fica positivo. Qualquer número negativo elevado a um expoente ímpar, continua negativo. Então, aqui, ó, se é um número par, né, maior que zero, vai dar por mais infinito. Se é um número, o expoente é par, né? Se o expoente aqui for par e for se aproximando por números negativos, menor do que zero, não tem problema, porque qualquer número negativo elevado a expoente par vai por mais infinito também. Agora, se ele for negativo, não. Aí ele vai continuar negativo. Então, não vai existir, porque um vai para um caminho e o outro vai para o outro. Um vai para o mais infinito e o outro para o menos infinito. Eu vou mostrar um exemplo. Vamos ver alguns exemplos a respeito disso, para que vocês possam entender com algumas aplicações simples. Calcule limites laterais das funções abaixo. Então, tem essas três funções aí. Ó. Eu vou calcular a letra A e vou deixar a B e a C para vocês calcularem. Então, preste bem atenção. Se eu tiver aí o limite de x menos 9, né, eu quero saber os limites laterais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é aplicar aqui o x tendendo a 10 por valores maiores. Né, aqui, tá vendo? X tendendo a 10 por valores maiores de x menos 9, da função x menos 9, e x tendendo a 10 por valores menores aqui, x menos 9. Então, a gente vai calcular esses dois limites. Se os valores deles tenderem ao mesmo valor, nós vamos afirmar que essa função existe, que esse limite existe e eu posso aplicar. Aplicar direto é eu somente substituir. Mas para isso eu tenho que saber se ele existe. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro aqui, ó, com x tendendo a 10 por valores maiores. Tender a 10 é se aproximar de 10 por valores maiores. Então, eu vou pegar aí valores e vou aproximar o valor de 10. Vou começar com 11. 11 é próximo de 10, mas eu vou diminuindo, se aproximando do 10. 10,9, 10,5, 10,1. Observe que eu estou aproximando do 10. 10,01, 10,001, 10,0001. Observe que eu estou com um número bem próximo de 10. Eu estou diminuindo, saio diminuindo. Está dando para entender? Eu estou aproximando do valor de 10 por valores maiores. Observe que 10,0001 é maior que 10. Por menor que ele seja, mas ele, por mais próximo que ele seja de 10, mas ele ainda é maior do que 10. Tá certo? Aí é só calcular, substituir no lugar do x. É simples assim, ó. 11 menos 9 dá 2. 10,9 menos 9 dá 1,9. Né? 10,5 menos 9 dá 1,5. E assim por diante. Observe, ó, que quando eu aproximo o x de 10 por valores maiores do que 10, quando eu vou calculando, ele dá igual a, ou se aproxima de 1. Ele vai ficar 1,0001. Observe que ele está bem próximo de 1. Eu posso dizer aí que o limite tende a 1 da minha função. Não posso? Aí eu vou fazer a mesma coisa também com o limite tendendo a 10 por valores menores do que 10. Observe que lá eu comecei com 11, saí diminuindo até se aproximar de 10. Então aqui eu vou começar com 8 e vou me aproximar também do 10. Então 8, 9, 9,5, 9,9, 9,95, 9,99, 9,999. Observe que eu estou aproximando de 10. Quase, eu considero até 10, né? De tão pequeno a diferença que existe. Mas são valores próximos a 10 por menores.
Então, resolvendo isso aí, 8 menos 9 dá menos 1. 9 menos 9 dá 0. 9,5 menos 9 dá 0,5. 9,9 menos 9, 0,9. Olha, 9,95 menos 9, 0,95. Observa aí. Então, observa que o valor deu ali 0,999, um valor bem próximo de 1. Ou seja, a gente vê aí que o limite dessa função, por valores menores que 10, tende a 1. Então, a gente consegue ver os dois. Ó. Os dois estão tendendo a 1, tanto o limite, né, por valores maiores que 10 tende ao valor de 1, e o limite por valores menores que 10 também tende a 1. Quando isso acontece, nós dizemos que a função tende a 1. Aí eu posso tranquilamente resolver, né, dizer que o limite dessa função aí, ele é 1. Simples assim. Tá certo? Dúvida? Professor, e caso um deles não Não tendesse tem a... limite. Nós vamos ter um exemplo, tá? Não tem limite. Só existe limite se forem iguais. Tender ao mesmo valor. Não é iguais, né? É tender, se aproximar do mesmo valor. Essa é a afirmação. Só existe limites se os limites laterais, né? Só existe, só e somente só, se os limites laterais forem coincidentes. Tá certo? Senão, não há limite naquela função. Simples assim. Correto? Ok. Então, se divirta aí com a letra B. Resolva aí. Baseado nisso que eu acabei de demonstrar, de mostrar a vocês. Cinco minutos, não mais.
O limite dá 13, professor? Vamos ver? Você já terminou? Vamos lá. Tende, né, professor? Vamos pelo limite. Oi? Tende a 13, né? Isso. Isso. Vamos ver. Vamos por valores maiores, né? Valores menores. Vamos fazer 1 a 1, tá certo? Então, o limite da função 2x ao quadrado mais 5, quando x tende a 2, por valores maiores. E o limite da função 2x ao quadrado mais 5, quando x tende a 2, por valores menores. Vamos fazer por valores maiores. Eu vou utilizar, pode usar qualquer valores que se aproximem de 2. Eu vou começar a partir de 1,5, mas pode começar por qualquer número, tá certo? Não tem um número específico para iniciar, desde que seja um número que vá se aproximando do valor de 2. Então, vou ter 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 1,95, 1,99, 1,999. Eu usei esse número, mas pode ser qualquer um e a quantidade que quiser também. Desde como eu disse, ó, 1,999 já está bem próximo de 2, né? Então com 1,5 dá 9,5, né? Com 1,6 dá 10,2, com 1,7 dá 10,78, com 1,8 dá 11,48, 1,9, 12,22, 1,95, 12,605, 1,99, 12,92, 1,999. Foi isso? 3 ou 13 que vocês disseram? 13. 13. Pronto. Foi isso aí? Agora eu achei interessante porque na maior, né, ele deu 13,008. Só que na menor ele deu 12,22. Aí eu achei uma distância um pouquinho maior, né? É porque você só usou 1,9, bicho, também. Que é isso? É, Você, 1,9 não está tão próximo de 2. É só uma casa decimal. Olha aí, ó. é verdade. É. Aí você parou no 1,9, deu 12,22, lógico. Podia ter adicionado mais, né? Claro, evidente. É se aproximar. Tem que estar bem próximo. 1,9 não está próximo, mas não está tão próximo. Né? Entendi 1,9, agora. você. Nem a nota de vocês é com uma casa decimal, tem que ser 2. Né? Se você tirar 6,99, não é 7. Vai para a reposição. Entendeu? Não é 7. Então tem que ser. Se der 6,999, aí se arredonda para 7. Mas com duas casas não se arredonda ainda. Né? Então não está se aproximando. Por valores menores, eu utilizei 2,5, né? Aí está por valores maiores ainda, né? Agora que eu estou vendo. Agora que eu vi que aqui é por valores menores e o outro eu inverti, né? Eu ia falar isso agora, professor, você inverteu aí tudo. Eu inverti aqui. É verdade. Mas, Mas dá para compreender. assim, é verdade. É só mudar o sinalzinho em cima. Eu consigo fazer isso facinho, só um instante. Rapaz, ó, não tem jeito, né? A gente sempre, por mais que façamos, Professor, e as notas da prova? Quando vai disponibilizar? rapaz, nem eu sei, viu? Pronto, os valores maiores aí.
outro era por menores. Mas vamos fazendo lá, né? Vamos ter a ideia de que seja por menores todo ele. Vamos lá. Substituindo, eu vou ter aqui, se aproximando, né, do 2,1 maior, né? 2,05 se aproximando de 2, cada vez menor. Aí 13,08. Então o L tende a 13. Né? Quando eu coloco os dois, já corrigi aqui, ó, já está, né, valores menores. Então, quanto tem um e quanto tem um outro, a gente já tem por valores maiores e por valores menores. Confere? Confere. Isso. Então, quando se aproxima por valores menores do que 2, né, 1,99, 2,001, eles vão se aproximar de um mesmo valor, que é o 13. Então, aí existe. E aí a gente, né, igual a 13. O limite é igual a 13, é um limite, né? Agora faça essa letra C.
Ô, professor, essa daí, ela vai dar certinha, o limite? Não Ou é- sei, eu quero que vocês calculem, né? Veja aí Não, o que é que dá. pelo que eu fiz aqui, o meu acima de um deu certinho, o 1. Agora, o equivalente ao menos deu muito diferente aqui. A1, mas está tendendo a zero. Eita, pois, pronto, pois não deu não, nada. Professor, no caso, vai tender ao infinito positivo e também ao infinito negativo. Exatamente. Então vamos lá. Olha aí, tá vendo? Ah, no caso, professor, vai dar isso por conta que deu resultados diferentes, né? Isso. Ah, sim, eu achei que eu tinha feito errado aqui. Vamos aqui, ó. Letra C, limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Então, vou fazer quando x tende a zero por valores maiores e quando x tende a zero por valores menores. Então, a tabelinha aqui, utilizando, usar o 1, né? O 1 é maior, 0,5, está se aproximando do zero. 0,1 está se aproximando do zero, né? Maior do que zero. 0,01, 0,001, observe que está próximo de zero. Então, quando eu substituir, ó, 1 por 1 dá 1, 1 por 0,5 dá 2, 1 por 0,1 dá 10, 1 por 0,01 dá 100 e 1 por 0,001 dá 1000. E se fizer por mais, né, for se aproximando, vai ficar cada vez maior. Então, esse valor aqui ele vai tender a mais infinito. Né? Você vê que se eu for aproximando mais, ele vai se tornando cada vez maior. Então, se eu boto 0,000000001, ele vai dar mais de 1 milhão. Então, vai tender ao infinito. Ele não vai tender a um valor específico. Se eu fizer por valores menores do que zero, são valores negativos. Né? Então, menos 1 está próximo de zero, menos 0,5 está próximo de zero, menos 0,1 está mais próximo, menos 0,01 está bem próximo de zero, menos 0,001. Então, faço a mesma coisa quando eu substituo 1 dividido por menos 1 dá menos 1, 1 dividido por menos 0,5 dá menos 2, a mesma coisa, né? A gente consegue visualizar, só que negativo, ou seja, o limite aí, né, vai tender a menos infinito. Então, observe que um tende a mais infinito e o outro tende a menos infinito. Tá certo? Nesse caso aí, certo? Ô, professor, pode voltar no slide anterior rapidinho? Pode. Aqui. Aqui vocês mandam.
Agora, acreditando que o limite existe, calcule esse limite. Vamos lá, gente. Não são os limites laterais. Eu observo, calcule o limite. Para calcular o limite de uma função, entendendo, é só você substituir na função. Simples assim. Ó. Acabou. Substitua o x que está dentro do valor. Daquelas funções que nós vimos. Quando eu digo calculo o limite de uma função, é porque já está querendo dizer que existe limites. Quando ele diz caso exista, ou calcule limites laterais, ou verifique se existem limites, aí você sim calcula pelos limites laterais. Quando ele diz calcule o limite, ou determina o limite das funções, é direto. É só substituir o valor de x, substitui, calcula, né? 2 vezes 2 ao quadrado mais 5, 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 4, 8, 8 mais 5, 13. Então, mãos a obras aí. Calcula isso daí. Meu deu -8. Tem certeza?
Dá 8 positivo, né, professor? 8 positivo, muito bem. Vamos lá. Substituindo aí, menos 3, menos 5, menos 3 mais 2. Sinais iguais, soma-se, menos 3, menos 5, menos 8. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos por menos dá mais. 8 dividido por 1 dá 8. Resolva essa. Vai dar 0, professor? Não. Ou 5, quer dizer. Oi? 5. Também não. Aí fica difícil, né? Ficaria assim, né? Se vocês fossem fazer, correto? 5 ao quadrado, menos 25, e 5 menos 5, não é isso? Isso, professor. Quando substitui, ó, denominador zero. Pode denominador zero? Pode dividir qualquer número por zero? Não. Não, professor. De longe. Não. Em hipótese nenhuma. E agora? Agora. Aparentemente não tem resposta, mas tem sim, porque aí você pode simplificar. Ó, eu posso pegar, lembrar daquelas informações lá na revisão, eu tenho aqui p ao quadrado menos 25, e eu posso fatorar isso aqui, ó, transformar em um produto. Tirando a raiz de p ao quadrado e a raiz de 25, eu tenho p e 5. Então, a diferença entre 2 quadrados dá a soma, o produto da soma pela diferença de 2 termos. Lembra? Lembra disso? Sim, professor. Esse produto da soma pela diferença, aí você pode simplesmente aqui, ó, e simplificar. Esse aqui, deixa eu deixar mais fino. Por esse aqui. Olha. Não pode? Pode. Pode ser. Então, se pode, adivinha aqui. Olha o limite aí, ainda. Observe que eu não apliquei o limite ainda. Eu transformei a minha função. Ficaria 10.
Aí, agora sim, tá vendo? Eu transformei minha função, ó, não apliquei limite. Agora eu vou aplicar o limite. Quando eu aplico o limite, eu substituo. Aí eu já não coloco mais a siglazinha do limite. Eu já boto o número. 5 mais 5. Então, brinco com essa outra aí também que a gente falou. Professor, dá 5,12. Pode dar número quebrado. Olha, se eu for substituir aqui, a gente já vê que... Eu não vi que tinha sinal de menos. mas tem um Sinal sinalzinho de de mais. menos. Tá 7, né? Ah, não, é -4, né? Menos 4. Professor, dá 28. Oi? Dá 28. Não. No caso, vai ter que fazer o mesmo sistema da anterior, né, professor? Por conta que o denominador vai dar 0 novamente. Isso. Isso. Professor, Oi. simplifica o -4 com -4 e resolve o restante. Desse jeito aí. Simplifica -4 por -4. Simplificar -4 por -4, não sei como você poderia fazer a simplificação. Que eu tenho uma soma aqui no denominador. Como é que eu vou simplificar? Eu só simplifico se tem um produto. Ou a soma toda, como aqui nesse caso que nós fizemos, né? Eu tenho aqui, ó, P menos 5 dividido por P menos 5. Aí eu posso aqui, ó, e aqui é uma multiplicação. No Mas caso, tem que ter aqui, a tira letra esse e o por número esse junto por para esse. simplificar, né? Oi? No caso, tem que ter a letra e o número junto para poder simplificar. Ou pode ter letra, só números, desde que sejam iguais, né? Aqui Mas eu o tenho... -4, né, igual ao -4 de baixo, só que de cima está entre parênteses, de baixo não. Não, mas aqui eu tenho somado mais 4 por aqui. Tá vendo em algum lugar aqui, em todos eles? Não. Então, eu tenho que estar aqui, ó. Eu posso simplificar e tirar o denominador todo. Aqui, ó. Ou o numerador. Então, tem que ser igual. Ele aqui tem que ter um -4 mais 4 aqui em cima. Nesse caso, não. Aí o denominador vai ficar 0. Não pode. Não pode. Eu tenho que simplificar. Eu vou transformar
x ao quadrado mais 7x mais 12 em um produto. Então, qual o número que somado dá 7, dois números, e multiplicado dá 12? 3 e 4. Pronto, aqui, ó. Então, x mais 4 vezes x mais 3. Não é assim? É, sim. Entendeu aí? X mais 4 vezes x mais 3. Aí, consegue resolver. No caso, menos 1, negativo. Nesse caso aí, né, simplifica, né? Isso. X mais 4 por x mais 4, não é assim? Aí Isso. sobra x mais 3. Aplica o limite, menos 4 mais 3, e aí a resposta, sim, menos 1. Confere todo, gente. Confere. Vou passar aqui mais umazinhas para vocês fazerem e treinando. Tá certo? Certo, professor. Só um instante. Alguma dúvida, gente? Nisso daí vocês, daqui a pouco eu estou mandando. Nisso daí vocês têm que lembrar daqueles métodos lá de fatoração, né? Que nós vimos. Tá certo? Para resolver. Na próxima aula a gente vê derivadas, né? Mandou por onde, né, pessoal? Pelo e-mail, foi? Não mandei ainda não.